Hoje a gente vai falar sobre curvas. Na verdade, andar de moto é fazer curva. Na reta, qualquer um anda. Até minha avó, se eu colocar ela sentadinha, ela acelerar, em linha reta, ela vai. O problema é quando a gente vê a curva. E é bem aí, a curva começa quando a gente vê ela. Você sequer desacelerou, sequer tocou no freio ou reduziu, a curva já iniciou. Então, sendo assim, as técnicas de curva se dividem em mais de 15 tópicos. Seria impossível a gente passar todas elas aqui, agora, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o poder de direcionar a moto de um lado para o outro e falar um pouco sobre a interferência do corpo nessa hora tão importante. Como a gente estava falando, andar de moto é fazer curva. Porém, o que determina o início de uma curva? É o que a gente chama de primeiro comando, que é você fazer com que a moto deixe de andar em linha reta e entre para um lado ou para o outro. No carro, a gente chama isso de esterço, que é você virar o volante para a esquerda, o carro vai para a esquerda, vira para a direita, o carro vai para a direita. Na moto, embora poucos já tenham percebido isso, é totalmente o oposto. Eu vou virar a minha moto para a esquerda, eu estou virando o pneu para a esquerda. Nessa hora, em movimento, a moto vai virar para o lado direito. Isso acontece porque todo pneu de moto é redondo e é uma correlação do atrito do pneu com o asfalto, que faz com que os movimentos sejam opostos. Os motociclistas pouco experientes, no desejo de começar a usar o corpo, movimentar ele de um lado para o outro, acabam mais atrapalhando a pilotagem, incomodando a moto, do que agregando valor para a pilotagem. O motivo de a gente posicionar o corpo, pendular ele de um lado para o outro, é um único: trabalhar o centro de gravidade, fazer com que a moto tenda a escorregar menos. Porém, se você tem uma condução light, sem performance, é desnecessário a gente pendular de um lado para o outro. Nesse caso, a dica que eu dou é: o importante é que quando a moto incline para um lado ou para o outro, você jamais fique contra a moto jamais deite para a direita e você puxe o corpo para a esquerda. O importante é como se os seus ombros estivessem amarrados com a mesa, e se a moto deita para a direita, você deita junto, nem mais nem menos que ela. Isso é o ideal para uma pilotagem e para uma condução leve, sem performance. Já para uma condução com performance, a gente sempre vai mais que a moto. Se a moto deita para a direita, a gente vai além dela. Porém, existe a forma certa de fazer isso: posicionar o corpo com antecedência, jamais chacoalhar a moto e sair de forma alinhada, para que realmente você entregue eficiência física e trabalhe o vetor. Ou seja, um papo que quem gosta são os estudantes de física e engenharia. Sendo assim, muito mais importante do que o posicionamento em si, é vital você saber a hora certa de se posicionar e se mexer, jamais incomodando a moto. A gente, muito antes que a curva chegue, a gente sempre prepara o quadril. Eu enxerguei a curva, eu já preparo o quadril. Eu jamais deixo para que quando a moto comece a inclinar, aí sim eu me acomode. Isso faz com que a moto chacoalhe, é a hora totalmente errada de você fazer movimentos bruscos. Quando a gente está pendulando, o que me sustenta na moto é a região interna da minha coxa que se apoia ao tanque. Um aspecto que me demonstra essa firmeza é que eu sequer preciso usar as mãos para me segurar. Quando eu pendulo, o que a gente não quer que aconteça é que eu permaneça com o quadril dentro da moto e traga o tórax para fora, ou ao contrário, eu coloco o quadril para fora, mas deixo o tórax atrás da bolha. A forma correta é eu levar todo o corpo em paralelo à moto, como se a minha espinha dorsal só andasse para o lado, dessa forma. Outro aspecto que me diz se eu estou bem posicionado é que eu enxergo a bolha fora da minha linha de visão. O quanto o piloto abre o joelho serve tão somente como uma referência de inclinação. Você pode abrir muito ou abrir pouco.